Olá, vamos a mais uma aula de PG, mais uma aula de resolução de questões. Aqui mais uma questão do Enem. Eu disse que iria inserindo aulas à medida que fossem aparecendo sugestões, né? Essa questão diz que o artista gráfico holandês Maurits Cornelius Escher criou belíssimas obras nas quais as imagens se repetiam, com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio de repetição infinita das imagens. Inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra na qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores, uns sob os outros, conforme indicado nessa figura aqui ao lado. Ok? Então você tem aí um primeiro quadrado, né, medida 1 do lado, depois metade, depois 1/4. O quadrado PRST, esse quadrado maior, com lado de medida 1, é o ponto de partida. O segundo quadrado é construído sob ele, tomando-se o ponto médio da base, né? Então está aqui o ponto médio da sua base, por isso que o segundo quadrado tem medida de lado igual a meio, cujo lado corresponde à metade dessa base. Essa sequência de construção se repete recursivamente. Qual é a medida do lado do centésimo quadrado construído de acordo com esse padrão? Bom, então o que acontece aqui? Eu posso enxergar, né, essas medidas de lados dos quadrados, vamos deslocar aqui, como uma PG. Né? O primeiro termo dessa PG é 1, é o meu termo A1. Né? O meu termo A2 é igual a meio, é a base do segundo quadrado. O meu termo A3 é igual a 1/4. Então, quaisquer dois que você tomar aqui e dividir o segundo termo, né, pelo primeiro, ou o terceiro pelo segundo, você tem a razão. Como ele fala já em diminuir, cair, né, determinar ponto médio, cair pela metade, você já pode entender também que nessa PG, né, a razão considerada é igual a meio. O que se deseja determinar aqui é exatamente o centésimo termo. Qual é a medida, o centésimo termo dessa PG, ou seja, a medida do lado do centésimo quadrado. Eu quero determinar o A100. Se nós utilizarmos aqui a fórmula do termo geral, a n é igual a 1 que multiplica q elevado a n menos 1, essa fórmula aplicada ao centésimo termo, né, vai nos dar A1 multiplicado por Q elevado a 100 menos 1, que dá 99. Tá? Então, o centésimo termo vai ser A1 é igual a 1. Tá? Q, razão Q, que é meio, elevado a 100 menos 1, elevado a 99. Esse 1 multiplicando não vai fazer diferença alguma, então o centésimo termo, o A100, vai ser igual a meio elevado a 99. Essa vai ser a medida do centésimo quadrado. Portanto, aqui, alternativa B, uma simples aplicação de fórmula do termo geral de uma PG. Agora uma questão do Mackenzie. Numa progressão geométrica de termos positivos, cada termo é igual à soma dos dois termos seguintes. Isso não é uma propriedade de PG, isso está acontecendo especificamente com essa PG. Então a razão da progressão vale, olha, se cada termo é igual à soma dos dois termos seguintes, eu posso escrever da seguinte forma aqui. Né? Vamos pegar uma sequência de 3 termos. O termo central dessa sequência eu vou chamar de x. Então o termo seguinte é x que multiplica a razão q. E o termo anterior é x dividido por essa razão. Perfeito? Tá, então o que diz aqui, né? São todos termos positivos. Cada termo é igual à soma dos dois termos seguintes. Então eu posso dizer que x sobre q é igual a x mais x que multiplica q. Bom, calculando aqui o MMC de q e de 1, quando não tem nada que é 1, né? Nós vamos ter tudo sobre q
Então, nós teremos aqui Q dividido por Q dá 1, multiplica por X, dá X mesmo. Agora, Q dividido por 1 dá Q, vezes X, X que multiplica Q. Mais Q por 1 dá Q, que multiplica X vezes Q, vai dar X vezes Q ao quadrado. Ok? A gente pode cancelar Q. Aí nós teremos aqui, ó, X igual, colocando o X em evidência aqui à direita, vai ficar Q mais Q ao quadrado. Eu poderia colocar também o Q, né, em evidência, é possível. Mas aqui a minha intenção era exatamente fazer surgir somente Q aqui fora multiplicando, porque eu vou ter o X multiplicando, somente X, perdão, né? O X multiplicando toda essa expressão. E aí o que acontece? Né? Eu divido os dois lados por x, eu elimino o x dessa minha equação. É a história, né, de estar multiplicando, passa dividindo. Né? Não é bem passar, mas a gente pode falar dessa forma para facilitar. Então eu tenho x sobre x, que é igual a q mais q ao quadrado. Tá? X sobre x, dividiu, dá 1. Então, aqui eu tenho uma equação de segundo grau, que é o quadrado, mais q igual a 1, vamos colocar aqui, menos 1 igual a 0. Agora é resolver essa equação aqui. Por soma e produto, né, fica difícil porque não são raízes inteiras, então eu vou usar aqui a fórmula de Bhaskara, tá ok? Vamos lá. Nós temos para essa equação a igual a 1, coeficiente do Q quadrado, o B também igual a 1, coeficiente do Q, e o C, termo independente, menos 1. O delta, que é B ao quadrado menos 4AC, vai ficar 1 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A, que é 1, que multiplica o C, que é menos 1. Então, o nosso delta vai ser 1. Menos 4 por 1 dá menos 4, por menos 1 dá 4, positivo. 1 mais 4, o delta, portanto, é igual a 5. Determinando aqui, pela fórmula de Bhaskara, as raízes, menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a, né, vai ficar menos o b, menos 1, mais raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 5, sobre 2, é mais ou menos aqui, sobre 2 que multiplica 1, que dá 2. Então, nós teremos aqui um Q1, que vai ser menos 1 mais raiz de 5, sobre 2, e um Q2, que vai ser menos 1 menos raiz de 5 sobre 2, tá? Nenhuma delas como sendo valor inteiro. Bom, agora vamos analisar, será que os dois valores servem para ser razão dessa minha PG, o que me geraria duas PGs diferentes? Perceba que no enunciado ele fala de PG de termos positivos. Se eu tiver, por exemplo, uma razão negativa, a minha PG vai ser oscilante. Um termo é positivo, outro negativo. Um positivo, negativo. Tá? Mas são todos positivos. Os três. Se a minha razão for negativa, um deles, pelo menos, vai ser negativo. Tá? Então, eu tenho aqui a razão Q, que tem que ser maior que zero. Ela não pode ser negativa. Perfeito? Ela pode até ser decrescente, não tem problema, mas não pode ser negativa. Bom, então vamos lá analisar nossas respostas. Raiz de 5, mesmo que a gente não saiba exatamente o valor, dá para saber que é um valor maior que 2. Né? 2, alguma coisa, porque raiz de 4 é 2. Então, raiz de 5 é um pouco mais que 2. Tá? Menos 1 mais 2 e alguma coisa, aí, né? Vai dar um valor positivo, divide por 2, continua positivo. Agora, menos 1 com menos 2, alguma coisa, vai dar um resultado negativo. Q2 é negativo. Se Q2 é negativo, nós descartamos e vamos ter como resposta aqui, né, somente a razão Q igual a menos 1 mais raiz de 5, se quiser escrever raiz de 5 menos 1, sobre 2. Essa é a resposta correta.
Vamos ver aqui qual que é a alternativa. Está lá, raiz de 5 menos 1 sobre 2, alternativa E, portanto. É isso aí, assim a gente encerra mais uma aula de PG. E se você tiver alguma sugestão, quiser tirar alguma dúvida, estou à disposição aí para gravar mais explicações sobre esse tema, inserir aqui como mais uma aula. Perfeito? É isso aí e até o próximo vídeo.